Continuando a apresentação do RH Social módulo cliente, vamos para a segunda parte. Lançamentos mensais. Então aqui é onde eu faço os lançamentos que interferem diretamente na minha folha de pagamento mensalmente. Então eu faço os lançamentos da planilha, tá? Entro em lançamento de planilha normal ou por centro de custo. Clicando aqui, ele aparece para mim a competência, então eu posso selecionar a competência atual, posso selecionar colaboradores, mais de um, ou todos os colaboradores. Se eu clicar em todos, então a seleção aqui, ela já desaparece. Então são todos os colaboradores ativos nesse mês. Aqui eu vou informar a verba, né? A rubrica necessariamente que eu vou informar. Hora extra, se eu digitar aqui, hora extra, então ele filtra as horas extras que eu tenho na minha empresa. Posso informar faltas horas, posso informar a comissão. Então eu vou digitando e o sistema vai, de forma de consulta incremental, ele vai me buscando as informações, tá? Se eu precisar de alguma verba nova que não está aqui, então eu solicito para que o escritório disponibilize para mim. Então aqui, por exemplo, eu vou lançar uma gratificação, deixa eu ver aqui Vou lançar um seguro de vida em grupo, né? Que é uma verba aqui que serve para todos os funcionários. Eu posso colocar uma referência, uma quantidade, quando é o caso de horas, ou um valor. Nesse caso aqui, o seguro de vida tem um valor fixo de R$50, então eu lanço e dou um salvar. Se eu tiver mais verbas, eu já posso incluir aqui. Vou salvar essa verba, ele já vai aparecer aqui na consulta, para vários lançamentos, porque foi para todos os colaboradores, ok? Inclusive para aquele colaborador que eu ainda não fiz o cadastro completo, mas ele já está aqui para ser lançado, tá? Caso eu não queira para algum funcionário, né? Às vezes é mais fácil lançar para todos e tirar de um, então eu venho aqui, por exemplo, o estagiário não tem, eu excluo esse lançamento, e aí fica só, como não foi liberado ainda, né? Fica só os demais funcionários. Eu também posso fazer o preenchimento incremental aqui. Então, eu posso selecionar, por exemplo, colocar aqui em ordem alfabética. Então, o sistema vai buscar o primeiro funcionário. E aí eu digito, eu quero lançar as horas extras de 50% do mês, de todos os meus funcionários. Então, eu tenho uma lista, né, uma planilha, onde eu vou lançando. Por exemplo, esse funcionário fez 15 horas e 50%. Eu dou um salvar. Aí o sistema já automaticamente vai para o próximo colaborador, porque eu cliquei aqui para ele incrementar automaticamente. Esse, por exemplo, não tem, então eu vou para o próximo. Esse 7 aqui, ele fez 2 horas e meia. E aí eu vou lançando, tá? E aí, se não tem, eu simplesmente pulo, dou um lançar e o sistema vai mudando automaticamente aqui para o próximo funcionário em ordem alfabética ou em ordem de código, como eu preferir, da forma que eu clicar aqui, 1, 2, 3, ordem de código e ABC em ordem alfabética, ok? Caso tenha mais do que 5 verbas, eu clico aqui, ele aumenta para mim o tamanho aqui para poder lançar mais no mesmo lançamento, poder atingir mais verbas, e aí eu salvo. E tudo isso que eu lancei, eu tenho como consultar através dessa aba de consulta. E se eu quiser liberar, eu posso liberar por competência. Então, tudo que for de uma mesma referência, eu libero num clique só, tá? Eu vou deixar para liberar tudo no final para a gente ver como funciona. Depois eu tenho o histórico de alocação, ele serve principalmente para quando tem alocação de mão de obra, né, em vários centros de custos diferentes ou departamentos. Tem o lançamento de faltas, onde eu lanço faltas não justificadas ou faltas justificadas. Então eu coloco aqui o dia. Clicando aqui, ele já me apresenta o calendário. Então, por exemplo, eu posso dizer que ele faltou no dia 1º e no dia 15. E aí aqui eu digo qual é o colaborador, né? Então ele já faz a consulta aqui para mim. Aqui eu vou dar selecionar o colaborador e clicar em lançar. E aí ele mostra, né, cada dia ele lança separado. Basta eu lançar faltas dias dessa maneira. O próprio sistema, quando eu integrar com ele já vai saber os DSRs que ele tem para descontar também dessas faltas. Faltas dias, então, sempre pelo lançamento de faltas. Faltas horas, aí sim, eu faço pela planilha normal aqui. Além disso, eu tenho os planos de saúde, tá? Onde eu coloco aqui a competência, coloco os colaboradores, e aí ele já me mostra aqui os lançamentos do colaborador e os seus dependentes. Eu posso lançar tanto a mensalidade quanto o valor da coparticipação. E para isso eu tenho que ter uma operadora aqui para poder lançar, né? Seja a Unimed ou qualquer outra operadora. Então, esse também vem, esse preenchimento dessa operadora, ela vem lá do escritório de contabilidade. Consulto e libero, igual aos outros menus. Lançamento de cartão ponto são para aquelas empresas, empregados, que eles não têm um cartão ponto eletrônico, não tem um cartão ponto automático, é manual, né, é cartão. Então eu preencho, por exemplo, aqui a competência e o colaborador e carrego. Quando eu carrego, o sistema me traz o calendário do mês. E aqui do lado ele me traz o horário a escala de horários que esse colaborador utiliza. E eu posso preencher de forma automática. Ele vai preencher os dias da semana conforme o quadro. Se tiver feriado, ele já vai mostrar como feriado, né? E aí ele vai preenchendo. E eu posso fazer só exceções. Por exemplo, aqui ele chegou atrasado. Aqui ele fez algumas horas extras. E eu vou lançando as exceções. Ou posso preencher manualmente cada um desses também, tá? E aí no final eu salvo. E isso também vai ser integrado com o escritório de contabilidade, ok? Além disso, afastamento. Eu também posso lançar qualquer tipo de afastamento. Motivo de acidente de trabalho, serviço militar, maternidade, auxílio-doença, qualquer um dos motivos exigidos pela lei, né? Preenchimento da data do atestado, data inicial e final, quantidade de dias, e aí o colaborador que teve isso. Também tenho a consulta dos períodos afastados que os meus colaboradores já tiveram, então eu sempre tenho histórico, eu tenho como consultar histórico de todo o meu período de funcionários, né? Desde do meu primeiro registro. E, por fim, aqui em lançamentos mensais, a rescisão. É a rescisão realmente, né? Ele pode ter uma notificação por um pedido, ou ele pode ter recebido o aviso prévio, ou até aviso prévio trabalhado. Então, ele preenche aqui a data da notificação, preenche aqui o colaborador e preenche o motivo. Por exemplo, dispensa sem justa causa. E aí, com aviso indenizado. E o que o sistema me traz? Ele me traz o total de dias de aviso que esse funcionário tem. Então, ele sabe que a data do aviso iniciaria amanhã, né? Se a notificação foi dada hoje, a partir de amanhã. Mas como é indenizado, então ele já não me traz a própria data de rescisão como hoje, né? E aí, se fosse, vamos até apagar aqui, vamos colocar como trabalhado.
com aviso trabalhado. E aí ele também tem os 81 dias, ele me dá 30 dias de aviso trabalhado, 51 dias como indenizado. Eu posso mudar isso aqui, mas isso tudo já vai fazendo preencher a data de rescisão, a data da projeção do aviso, e se tivesse estabilidade por algum motivo, afastado em menos de um ano, ou se voltou de férias, ou até em questão de CIPA, né, que ele está, ou então é a data base do sindicato, o sistema já na hora de eu lançar essa rescisão, ele me dá esses avisos de estabilidade aqui, tá? Caso não queira, eu quero realmente demitir ele, eu salvo. E aí essa informação também está aqui pendente para ser importado no sistema. E outros desligamentos já efetuados, né, o funcionário 4 ele já está desligado, e aí ele mostra para mim os dados aqui também. Tudo pré-históricos para fim de consulta, tá? Na parte de lançamentos periódicos, eu tenho o atestado de saúde, aquela parte dos ASOS, de admissão, de periódico e de demissão, isenções, algum tipo de isenção que a empresa possa ter, principalmente utilizado para empresas filantrópicas, algum processo judicial ou administrativo, essa empresa ela tem processo para não recolher INSS sobre um terço de férias, então eu tenho que lançar esse processo aqui. CAT, né, CAT tem toda a questão do acidente de trabalho, acidente, as testemunhas, as partes atingidas, os agentes causadores, os atestados, então todas essas abas eu tenho que preencher para poder integrar uma CAT. Eu tenho o mandato CIPA, onde eu posso fazer o lançamento, se ele está em mandato CIPA, tudo isso também com histórico, porque ele me causa estabilidade, né? E, por fim, a parte de notificações. Então, aqui em lançamentos periódicos, eu posso ter notificações de advertência ou de suspensão. Então, eu lanço aqui, por exemplo, uma advertência, coloco aqui o motivo e salvo. E isso está já disponível para eu poder imprimir. Então, aqui na consulta, ó, está o lançamento aqui, e aí eu posso clicar em emitir, e ele já me dá o relatório aqui na hora, onde eu imprimo e dou para o meu funcionário assinar. Tanto para advertência quanto para suspensão, ok? Indo para o menu de agendamentos, eu tenho agendamento de férias, de 13º e de prévia de rescisão. Então, as férias. As férias individuais ou coletivas. Eu tenho o menu de lançar, o menu de consulta, os períodos já pagos, então todos os períodos pagos de todos os funcionários da minha empresa, e os períodos em aberto, que nada mais é do que a escala de vencimento de férias. Então, eu tenho várias férias aqui em aberto, e esse relatório ele me dá, deixa eu já aproveitar aqui, ó, relatórios mensais, escala de vencimento de férias. Por exemplo, esse relatório ele me diz tudo que tem vencendo de férias, tá? Então ele me dá aquela escala com vencimento, o último prazo, e isso todo mês eu posso emitir, porque todo mês ele vai estar atualizado com o número com o saldo, caso tenha faltas ele também aparece. Então cada vez ele me dá o vencimento para ver o que está vencendo. Além do relatório, eu também tenho um quadro de avisos e vencimentos, que eu vou mostrar depois mais para frente. Voltando para o agendamento de férias, então eu seleciono, por exemplo, o colaborador, e o sistema me diz, esse caso aqui ele tem mais 50 anos, né, que ele me dá o aviso, e aí ele me mostra os períodos que esse funcionário, esse colaborador teria para tirar de férias. Então ele tem um saldo em aberto aqui de 10 dias, e ele não vai me permitir dar 30 dias direto aqui, ele vai escolher esse período, vou dar os 10 dias, vou fazer o lançamento aqui, e salvo. Né? E aí, próximo, quando eu quiser lançar um novo período, ele só vai permitir o próximo. Então, ele vai controlando os períodos aquisitivos e férias do funcionário, sem permitir eu poder lançar algo que não permite na legislação. Ele já vai dando o aviso aqui. Depois disso, o lançamento de 13º, onde eu posso selecionar a primeira parcela ou a segunda, né? Então, eu seleciono os funcionários, digo a competência. E também a parte de prévia de rescisão, que é muito interessante. Né? A prévia você pode solicitar quantas vezes quiser, ela não tem nenhum valor jurídico, né? Ela é somente para fins gerenciais mesmo. E em alguns minutos, então, o próprio RH-Net Social traz o cálculo dessa prévia de rescisão, sem interferência do usuário lá do escritório. Então, é muito interessante. Eu vou selecionar aqui o funcionário 1. Vou colocar o motivo como pedido mesmo, só para a gente ver aqui como é que fica esse cálculo. E clico em salvar. A data da rescisão. Clico em salvar. E aí ele me diz, a partir desse momento, o sistema da SCI fará a busca das informações e dentro de alguns minutos a prévia de rescisão desse colaborador está disponível para visualização e emissão do relatório no menu consultas. E o RH-Net Social também irá lhe notificar da disponibilidade dessa prévia através do menu quadro de horários. Então, mais uma opção aqui de prévia que esse quadro de avisos, né? Que esse quadro de avisos ele me dá aqui. Então, também quando tiver o retorno, ele vai piscar aqui o quadro de avisos dizendo que tem o retorno da prévia, ok? Só continuando aqui, então, o menu de relatórios, ele tem a possibilidade de eu emitir qualquer relatório de um lançamento que eu fiz, do planilha, do plano de saúde, do histórico de alocação, das faltas, né? Eu quero um relatório das faltas que eu lancei. Então, eu clico aqui, eu seleciono aquela referência e lembra que eu fiz o lançamento de 2 faltas? Está aqui, para fins de consulta, né? Para fins de conferência, na verdade. Relatórios admissionais, então aquela admissão que eu fiz, eu já poderia imprimir a ficha de registro, contrato de experiência. Então, todos esses relatórios aqui que são de uma admissão. Esses que têm a chavezinha aqui permitem que esses relatórios sejam editáveis, tá? Eu posso incluir uma cláusula, alguma informação diferente nesse relatório. Também tem que ser solicitado para o escritório para ele fazer essa adaptação, ok? Relatórios periódicos, que são os avisos de advertência e suspensão, demissionais, então eu posso imprimir um pedido, ou uma dispensa, ou um término de contrato de experiência, e os gerenciais, que é o relatório cadastral, o próprio relatório de aniversariantes, então, por exemplo, esse mês eu tenho algum aniversariante, então, em vez de tem a informação da tela, mas eu também posso imprimir um relatório, onde eu posso colocar no mural da empresa, né? Tempo de serviço, a própria prévia e a relação de afastados. Eu quero mostrar esse relatório cadastral aqui, que é muito interessante, tá? Eu seleciono, por exemplo, o código, o nome, a data de nascimento, o CPF e
o PIS, que são os dados geralmente que a gente mais utiliza, né? Então eu tenho uma relação de campos, na verdade todos os campos do cadastro do funcionário, e dessa forma eu posso selecionar o que eu quero aqui, tá? Eu seleciono, eu tenho todos os campos, pode ver que são muitos, seleciono se eu quero só dos ativos, eu dou um título para esse meu relatório e eu imito, seja em vídeo, seja em Excel, daqui eu já posso exportar para Excel, olha só, ele me dá a lista dos campos que eu pedi, né, com o preenchimento. Se eu quiser exportar para Excel, ele já gera para Excel, ó, e ele me dá, esse aqui é o de aniversariantes que eu emiti antes, né? Esse aqui é aquele outro, voltando aqui, olha, ele gerou para mim um relatório aqui em Excel, onde eu clico e ele abre para mim o próprio, nesse caso aqui, não é o Excel, é o LibreOffice, mas ele já me abre formatado, bonitinho, com os campos que eu pedi. Olha só, dessa forma, tá? Então aqui eu tenho todos os campos do cadastro, fácil de entender, fácil de achar, ele é todo separado pelas mesmas abas que tem no cadastro, ok? Voltando então aqui agora, continuando aqui o quadro de avisos, eu tenho então os avisos da prévia, caso volte alguma prévia ele já mostra, a qualificação cadastral que a gente viu antes, alertas de inconformidades perante a legislação, registros rejeitados, então se eu libero algum dado e o próprio contador confere e vê que não é bem aquilo, ele pode devolver e me dizer qual o motivo, e os vencimentos, que é justamente os vencimentos de contrato de experiência, de férias, de CNH, olha só, eu controlo os vencimentos de CNH dos meus funcionários, então aqui está me avisando que esse funcionário, mesmo sendo, né, não sendo um motorista, mas é interessante para eu avisar ele que a CNH dele está quase vencendo, ó, dia 15 de dezembro, será que ele está ligado? Será que ele sabe que ele tem que renovar? Então é uma forma de eu avisar. Avisei? Ok, marco como lido. E aí o avisozinho sai aqui para mim dessa aba de CNH, tá? Férias para vencer, mesma coisa. Asos periódicos, isso aqui a gente está implementando ainda, né? Aviso prévio vencendo, estabilidade vencendo. Então são todos avisos que o próprio sistema já me dá aqui e fica essa opção em vermelho. Caso eu não tenha, né? Tudo isso aqui eu já li, já conferi, ok? Eu estou ciente, a informação some aqui e o menuzinho ele para de ficar piscando aqui em vermelho, ok? E eu tenho esse menu de liberações. Olha só, em vez de eu saber, bom, fiz o lançamento de planilha, fiz alteração de cadastro, o que eu fiz tudo no mês, né? Eu seleciono aqui a opção de todos, onde ele me marca todos os menus do cadastro e clico em salvar. No que eu salvo, olha só, o sistema ele me diz que eu tenho um processo de aumento salarial, que eu tenho planilha de lançamento de todos os funcionários, que eu tenho faltas, que eu tenho cartão ponto, que eu tenho o lançamento mensal de rescisão e agendamento de férias. No que eu confirmo essa liberação, então vai um e-mail para o escritório com a liberação de tudo isso, tá? Ou eu tenho a opção de liberar individualmente, né? Venho aqui, seleciono a competência e libero. E nesse exato momento também vai a liberação. Então aqui, ó, lançamento da liberação desse cadastro de colaborador. É no mesmo instante, tá? Eu liberei aqui, vai o e-mail. E também vai o aviso para dentro do sistema do escritório, avisando que tem a liberação, ok? E eu tenho ainda a opção de alterar a minha senha, né? Caso queira alterar em algum momento, eu posso alterar. E o menu de sair, que ele sai desse módulo. Ok? Então, dessa forma, a gente conseguiu concluir todos os menus, né? Então, é um sistema muito interessante para quem quer ter a administração do departamento pessoal nas suas próprias mãos, a qualquer hora do dia, porque ele é acessado pela internet, basta ter internet, então não necessariamente tem que ter alguém lá no escritório, né? Eu não dependo mais do escritório para muitas informações, principalmente as gerenciais, então fica uma forma muito fácil de ter o controle nas mãos. E principalmente, eu acho que o essencial é esses dados aqui de dados incompletos e contribuintes dependentes e estágios, né? Que ele já me mostra aqui, então eu tenho a possibilidade de corrigir de uma forma fácil, tá? Além dele já fazer a consulta da qualificação cadastral aqui na origem da informação. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem, e a gente está criando cada vez mais novas funcionalidades, né? Vai ter essa parte aqui de quadro de avisos de alertas de inconformidades e rejeitados, a gente está terminando de desenvolver. E assim a gente vai adaptando cada vez mais, agregando cada vez mais valor a essa ferramenta. Obrigada e até a próxima.